Olá, meus queridos irmãos e meus amigos do canal O Retorno da Glória. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada um de vocês. Amém? Bom, meus queridos, fazem algumas semanas que eu tenho separado tanto o sábado como o domingo para ler o livro Vida e Ensinos, que é ali uma biografia de Ellen White. E, meus irmãos, verdadeiramente, o chamado da nossa irmã foi algo extraordinário e a sua obra tem dado frutos até os dias de hoje. Contudo, meus amigos, lendo sobre a infância, a adolescência e também a vida adulta e velhice da profeta de Deus, nós podemos constatar que não foi apenas Jeremias que sofreu muito para poder realizar a missão que Deus para ele concedeu. Queridos, aqueles que se entregam verdadeiramente ao Senhor, aqueles que colocam seu coração no altar do Senhor, esses verdadeiramente recebem o Espírito Santo. E dois dos atributos do fruto do Espírito são alegria e paz. E não é qualquer alegria, mas é aquela alegria que sobrevém somente àqueles que estão com seu rosto descoberto e contemplando a glória de Deus e podem, com os olhos da fé, ver o sorriso dele ao proferir essas palavras: "Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, por intermédio da expiação de Jesus Cristo." E, meus queridos, a paz de Deus não é qualquer paz, mas é aquela paz que sobrepuja todo entendimento humano. E caso vocês nunca tenham sentido essa paz, eu rogo a Deus que esteja concedendo ela a cada um de vocês. Mas, meus amigos, embora Cristo nos concede através do seu Espírito uma santa e divina alegria e também uma paz a qual o mundo não pode compreender, ainda assim, Cristo diz aos seus servos que neste mundo tereis aflições. Está escrito: todo aquele que deseja viver a sã doutrina, esse vai padecer perseguição. E, na verdade, essa perseguição não é apenas da parte dos homens, porque a própria palavra de Deus nos diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E sendo assim, diante desse conflito inevitável com os ímpios e com os demônios, é impossível o cristão viver uma vida isenta de sofrimentos. Contudo, o apóstolo Paulo, em certo lugar, diz que para os que se perdem, o evangelho é loucura. E, irmãos, eu gostaria de refletir rapidamente em um dos versículos mais loucos que o apóstolo Paulo nos apresenta, e ele nos diz assim: "Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte." Irmãos, os apóstolos de Cristo, um pouco antes de presenciarem Jesus sendo ali preso no jardim do Getsêmani, eles estavam dizendo, principalmente Pedro, que de maneira nenhuma se escandalizariam em Cristo e que, se necessário fosse, eles iriam até as últimas consequências por amor do seu mestre. Eles iriam até a morte se fosse necessário. Mas o interessante, meus irmãos, é que algumas horas depois, após verem Cristo sendo amarrado pelos soldados do templo, todos eles abandonaram a Jesus e fugiram para salvarem suas próprias vidas. E um pouco mais tarde, estando Pedro juntamente com os escarnecedores dentro ali do pátio da casa do sumo sacerdote, ele estava então negando justamente aquele ao qual ele havia jurado fidelidade até a morte. Bom, aqueles que não estão verdadeiramente convertidos não são loucos o bastante para, por Cristo, suportar a cruz do escárnio, da perseguição, da intolerância e da humilhação. Mas aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor, como Paulo, não apenas suportam a cruz, mas eles também se alegram em todo o sofrimento que advém às suas vidas por causa do nome de Jesus. Bom, antes da sua conversão, quando somente estavam convencidos que Jesus era o Messias, mas não estavam verdadeiramente convertidos, alguns dos discípulos fugiram, negando com as suas ações, e Pedro não apenas fugiu, mas também o negou com palavras. Contudo, após a sua conversão,
Semelhante ao apóstolo Paulo, todos os apóstolos se tornaram insanos aos olhos dos homens, porque lá em Atos, no capítulo 5, nos diz que após os dignatários de Israel tentarem proibir os apóstolos de continuarem a pregar sobre o nome de Jesus, e após ordenarem que eles fossem açoitados, a palavra de Deus nos diz que eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afronta verbal e dor física por causa do nome de Jesus. Irmãos, ainda no jardim do Getsêmani, Jesus havia falado para os seus discípulos que, embora o espírito estava pronto, a carne era fraca. Veja, no Espírito Santo não há fraqueza, mas a fraqueza está na carne, a qual possui em si a lei do pecado e da morte. Mas quando, semelhante ao apóstolo Paulo, lutamos contra a nossa carne no poder do Espírito Santo e a reduzimos à servidão, podemos então dizer que agora não é mais o eu quem vive, não é mais a carne do pecado que domina a nossa vida, mas Cristo vive em nós através do seu Espírito. E quando Cristo vive em nós, meus queridos, embora esta vida nos traga sim aflições, ainda assim nós estaremos fortes, porque é justamente nas aflições que nós não podemos confiar no nosso eu. É justamente nas aflições que nós não podemos confiar na nossa carne, a qual é fraca. E, em vez de confiarmos nela, lançamos mão da promessa do Espírito Santo e dessa forma, a força do Senhor se aperfeiçoa em nossas aflições. Bom, os 12 apóstolos, Paulo, o apóstolo dos gentios, os da igreja de Esmirna, todos os verdadeiros cristãos da Idade Média, Ellen White e muitos outros sofreram por amor de Cristo. E por causa desse sofrimento, eles foram aperfeiçoados. E falando daqueles que vão subsistir no tempo da angústia de Jacó, em primeiros escritos, o Espírito de Profecia nos diz que ao começar a perseguição por conta do decreto dominical, a profeta de Deus viu alguns remanescentes com forte fé e com clamores agonizantes a lutar com o próprio Deus pela vitória sobre a carne, o diabo e o mundo. E ela disse, meus amigos, que o rosto desses estava pálido e que eles apresentavam sinais de uma profunda ansiedade, a qual exprimia a luta íntima que eles estavam tendo. E ela disse que via então grandes gotas de suor lhes caírem do rosto, porque anjos das trevas se juntavam ao redor deles e projetavam densas e escuras trevas sobre eles para tentar excluir Jesus da vista desses remanescentes. Embora ela disse que de quando em quando um raio de glória vinda do trono de Deus penetrava as trevas e lhes iluminava o rosto, logo, aquela palidez e aquela íntima luta voltava porque eles estavam mais uma vez envolvidos em negras e sobrenaturais trevas. Bom, infelizmente o Espírito de Profecia diz que nem todos os que professavam serem remanescentes participavam dessa agonia e dessas lutas, e na verdade ela diz que eles pareciam indiferentes e também descuidosos, não se opondo às trevas que os rodeavam. E após estarem completamente envolvidos por essas densas trevas, o Espírito de Profecia diz que os anjos de Deus deixavam essas pessoas para irem em auxílio daqueles que estavam se afligindo e orando. E após essa descrição, meus queridos, ela escreve aquele tremendo texto que diz o seguinte: perguntei a significação da sacudidura que eu vira e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto. Levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Amigos, embora as virgens loucas serão vomitadas ao mesmo tempo, só os remanescentes loucos é que terão a completa vitória. Somente aqueles que aprenderem a sentir prazer nas lutas que lhes sobrevêm por causa do nome de Cristo é que se assentarão no trono de Jesus, assim como Jesus venceu e se assentou no trono do seu Pai. E, prosseguindo o texto de Primeiros Escritos, o Espírito de Profecia diz que, após ver essa grande sacudidura, uma voz, semelhante a muitos instrumentos musicais, soando em perfeitos acordes, foi ouvida. E, ao
procurar ver de onde vinha essa voz, Ellen White pôde olhar para aquele grupo que antes estava pálido e angustiado por conta da sua luta íntima, mas que agora obtiveram a vitória. E embora o seu rosto ainda expressava a agonia que eles viveram, ela disse que todos estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés e que o seu rosto resplandecia de santa e piedosa alegria, porque após a sua terrível luta, eles receberam a tão esperada chuva serôdia. Bom, meus queridos, que a nossa experiência não seja semelhante à dos discípulos lá no jardim do Getsemane, que em vez de sofrerem por Cristo, preferiram fugir para salvar as suas próprias vidas, mas que a nossa experiência seja semelhante à desses homens e mulheres corajosos que por amor do Senhor sofreram e foram vitoriosos. Logo, meus queridos, virá o tempo da angústia prévia. E embora não devemos trazer uma angústia antecipada para as nossas vidas, desde agora, devemos aprender a lutar com o nosso Deus em oração, em favor da vitória sobre a carne, o diabo e o mundo, e em favor de um derramamento mais pleno do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Então, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo e eterno nome, desde agora e para todos sempre. Pai, nós somos fracos e tímidos e, semelhante aos discípulos, muitas vezes nós estamos mais dispostos a fugir do conflito do que enfrentar angústias por amor do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a, como Paulo e como a Senhora White, nos regozijarmos em toda a aflição que podem nos sobrevir por causa da nossa fé. E que no tempo da angústia prévia, em Jesus, que o Senhor nos dê a vitória. E isso nós lhe pedimos e também lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, queridos, se essa mensagem falou ao seu coração, então não esqueçam de deixar aí o seu like e também de fazer o seu comentário para que o YouTube divulgue essa mensagem para outras pessoas, ok? Fiquem então todos com a paz do Senhor Jesus e até a próxima.